Já parou para pensar em como um único homem transformou completamente a história da humanidade? Estamos falando de Jesus de Nazaré, uma figura que, independentemente de crenças religiosas, mudou culturas, inspirou movimentos e se tornou o centro de uma das maiores religiões do planeta. Hoje, cerca de 2,2 bilhões de pessoas, quase 30% da população mundial, se identificam como cristas. No islamismo, segundo a fé com mais adeptos, Jesus também ocupa um lugar de destaque, reconhecido como um profeta importante que antecedeu Maomé. No entanto, apesar de sua influência gigantesca, os historiadores ainda debatem intensamente os detalhes de sua vida. O que sabemos com certeza? Pouco, na verdade. Os estudiosos concordam basicamente em dois pontos. Jesus foi batizado por João Batista e foi crucificado durante o governo de Pôncio Pilatos. Todo o restante, os ensinamentos, os milagres, a ressurreição, vem principalmente dos quatro evangelhos canônicos Marcos, Mateus, Lucas e João, textos que, embora sagrados para os cristãos, são vistos com ceticismo pela maioria dos especialistas em história. Esses relatos, repletos de elementos sobrenaturais, não resistem aos métodos rigorosos de verificação histórica. Isso não significa que sejam falsos, mas sim que pertencem mais ao campo da fé do que da comprovação factual. E aqui que entra o conceito de Jesus histórico. Trata-se de uma tentativa de reconstruir quem foi o homem de Nazaré a partir de técnicas usadas pelos historiadores para analisar o passado. O objetivo não é questionar a fé, mas sim separar o que pode ser considerado um fato comprovado daquilo que foi transmitido pela tradição religiosa. O problema: as fontes são escassas e, em sua maioria, escritas por seguidores de Jesus décadas após sua morte. Isso faz com que muitas passagens sejam interpretadas de maneiras distintas, gerando debates intermináveis. Apesar das divergências, poucos duvidam de que Jesus existiu. Além dos registros cristãos, há mencos em obras de historiadores não cristãos, como Flávio Joséfo e Tácito, que confirmam sua existência e execução. Joséfo, um judeu que escreveu no final do século I, menciona Jesus em dois trechos de suas obras, enquanto Tácito, um romano que viveu entre 55 e 120 DC, descreve a perseguição aos cristãos em Roma após o grande incêndio da cidade. Em seus anais, ele não poupa críticas ao cristianismo, chamando-o de superstição perniciosa, mas ao fazer isso, acaba fornecendo uma prova independente da crucificação de Jesus sob o comando de Pilatos. Outro ponto em que os historiadores concordam é o batismo de Jesus por João Batista. Joséfo também registra a existência de João, conhecido como Batista, e sua execução a mando de Herodes Antipas, governador da Galileia. Aqui, dois critérios importantes são usados para validar a informação. O critério de dificuldade, porque os primeiros cristãos inventariam um episódio em que Jesus se submete ao batismo de outro homem, e o testemunho múltiplo. Várias fontes, incluindo Joséfo e os evangelhos, mencionam o fato. Embora isso não prove que o batismo aconteceu exatamente como descrito, reforça a ideia de que ambos viveram na mesma época. A partir daí, porém, as certezas se dissipam. Os milagres atribuídos a Jesus, por exemplo, são praticamente impossíveis de verificar historicamente. O mesmo vale para a ressurreição, um evento que, se aconteceu, escapa completamente aos métodos de investigação científica. O que não se pode negar é o impacto dessas narrativas. Mesmo sem comprovação histórica, elas deram origem a uma das maiores tradições religiosas do mundo. Agora, vamos explorar algumas curiosidades e aspectos pouco conhecidos sobre esse personagem fascinante. Lembre-se, muitas das informações que temos vêm de fontes que misturam fé e história, por isso é importante analisá-las com um olhar crítico. Mesmo assim, elas nos ajudam a entender como um homem comum de uma região periférica do Império Romano se tornou uma figura tal central na história da humanidade. Primeiro, a existência de Jesus. Embora alguns poucos estudiosos ainda questionem se ele foi uma pessoa real, a maioria dos historiadores concorda que sim. Nenhum escritor antigo contrário ao cristianismo, por exemplo, negou sua existência. Os primeiros críticos do cristianismo atacavam os seguidores de Jesus por suas crenças, não por seguirem um líder inventado. Até mesmo os adversários do cristianismo nos primeiros séculos nunca duvidaram de que Jesus tivesse. Devido segundo, às fontes históricas, não há registros arqueológicos diretos de Jesus, como ossos ou objetos pessoais. Tudo o que sabemos vem de documentos escritos, principalmente os evangelhos e as cartas dos apóstolos, como as de Paulo. Muitos especialistas questionam a autenticidade dessas fontes, especialmente porque foram redigidas décadas após a morte de Jesus. Além dos textos bíblicos, há referências em obras de autores não cristãos, como Joséfo e Tácito, que ajudam a construir um retrato mais confiável. Terceiro, a confirmação da crucificação.
Tácito, em seus anais, descreve como o imperador Nero culpou os cristãos pelo incendio de Roma e os submeteu a torturas brutais. Ele menciona que o fundador do cristianismo, Cristo, havia sido executado sob o governo de Pôncio Pilatos. Embora Tácito não esconda seu desprezo pelo cristianismo, sua mencal e considerada uma prova independente da morte de Jesus na cruz. Quarto, o batismo por João Batista. A existência de João é atestada não apenas pelos evangelhos, mas também por Joséfo, que relata a sua prisão e execução por ordem de Herodes Antipas. Os historiadores usam dois critérios para validar esse episódio: o fato de que os primeiros cristãos não teriam motivo para inventar um batismo realizado por outra pessoa, e a presença de múltiplas fontes confirmando o evento. Isso não garante que tudo tenha ocorrido exatamente como descrito, mas reforça a ideia de que João e Jesus viveram na mesma época, consenso entre os estudiosos, e que a figura do Messias estava associada a uma libertação política e espiritual, não necessariamente a um salvador divino como o cristianismo posteriormente o interpretou. Para muitos judeus do século I, o Messias seria um líder ungido por Deus para restaurar a soberania de Israel, expulsar os romanos e estabelecer um reino de justiça. Jesus, porém, não cumpriu essas expectativas de forma literal, não liderou exércitos, não derrubou o domínio estrangeiro e, ao contrário, foi executado como um criminoso comum. Isso levanta uma questão central para os historiadores, porque, então, seus seguidores o identificaram como o Messias prometido, um espectacle recorrente e que, após sua morte, seus discípulos reinterpretaram sua missão à luz das escrituras hebraicas, especialmente dos textos proféticos que falavam de um servo sofredor com Isaías 53. Outra hipótese é que Jesus, em vida, já se apresentava de maneira ambígua, usando o título de Filho do Homem, uma expressão que, no livro de Daniel, designa uma figura celestial com autoridade divina, mas que também podia ser entendida como um simples mortal. Essa dualidade permitiu que suas palavras fossem lidas tanto como uma mensagem de redenção espiritual quanto como um chamado à transformação social. Além disso, o contexto de opressão romana e de expectativa messiânica na Judéia do século I era fértil para o surgimento de líderes carismáticos, movimentos como o de João Batista e, mais tarde, de figuras como Simão Bar Kokhba, líder da revolta judaica de 132 e 135 DC, mostram que a ideia de um libertador estava viva na cultura da época. Jesus, porém, diferenciou-se desses líderes ao rejeitar a violência e ao propor uma ética baseada no amor ao próximo e na subversão não armada do sistema. Para alguns historiadores, como Gisa Vermes, essa postura o aproxima mais de um mestre ascético, um tipo de sábio judeu conhecido por sua piedade e milagres, do que de um revolucionário político. Contudo, a identificação de Jesus como Messias não foi unânime nem imediata. Fontes como o Talmud babilônico e escritos de autores judeus do século II, como Justino Mártir em seu diálogo com Trifal, registram debates entre judeus e cristãos sobre a legitimidade dessa reivindicação. Para muitos judeus da época, a crucificação de Jesus era prova suficiente de que ele não podia ser o Messias, já que a tradical esperava um líder vitorioso, não um condenado à morte. Essa tensão explica, em parte, a ruptura gradual entre o cristianismo primitivo e o judaísmo rabínico. Por fim, é importante notar que a própria noção de Messias evoluiu ao longo dos séculos. Enquanto os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas apresentam Jesus como um Messias que cumpre profecias, o Evangelho de João o retrata como uma figura divina preexistente, uma interpretação que se consolidou nos concílios da Igreja primitiva. Essa diversidade de perspectivas reflete não apenas as diferentes comunidades que produziram os textos, mas também a complexidade de um personagem que, mesmo em vida, desafiou as categorias religiosas de seu tempo. Séculos posteriores, quando a tradical cristã buscou engrandecer ainda mais a figura de Jesus. O termo magos do grego magoi designava, na antiguidade, estudiosos e intérpretes de sinais celestes, especialmente na cultura persa e babilônica. A associação com a realeza surgiu mais tarde, influenciada por passagens do Antigo Testamento, como o Salmo 72:10-11, que menciona reis trazendo presentes ao Messias. Quanto ao número 3, a tradical se consolidou por causa dos presentes citados por Mateus, ouro, incenso e mirra, embora o texto não especifique quantos eram. Alguns manuscritos antigos chegam a mencionar 2, 4 ou até 12 magos, refletindo a flexibilidade das narrativas orais antes de sua fixação escrita. A história da matança dos inocentes, relatada apenas por Mateus, também levanta questões históricas. Herodes, o Grande, era conhecido por sua paranoia e crueldade, tendo executado até membros de sua própria família para preservar o poder. No entanto,
Não há registros fora dos evangelhos que confirmem o massacre de crianças em Belém. Alguns estudiosos sugerem que o episódio pode ter sido uma construção teológica, inspirada em narrativas do Antigo Testamento, como a perseguição de Moisés pelo faraó Êxodo 1:22. Outros argumentam que, dado o tamanho reduzido de Belém na época, uma aldeia com poucas centenas de habitantes, o número de vítimas teria sido pequeno. Demais para chamar a atenção dos historiadores romanos ou judeus a divergência entre os relatos de Mateus e Lucas sobre o nascimento de Jesus não é apenas uma questão de detalhes, mas revela propósitos teológicos distintos. Enquanto Mateus enfatiza a conexão de Jesus com as profecias messiânicas judaicas como a fuga para o Egito, que com a história de Moisés, Lucas busca situar o nascimento em um contexto universal, vinculando-o ao censo de Augusto e à paz romana Pax Romana. Essa diferença reflete as audiências para as quais cada evangelho foi escrito. Mateus, provavelmente para uma comunidade de judeus convertidos, e Lucas, para gentios que precisavam entender Jesus como parte da história do Império. A ausência de menção ao nascimento de Jesus nos evangelhos de Marcos e João é igualmente significativa. Marcos, o mais antigo dos quatro, começa seu relato com o batismo de Jesus por João Batista, sugerindo que, para sua comunidade, a importância do Nazareno não estava em sua origem, mas em seu ministério e morte. João, por sua vez, apresenta Jesus como Logos eterno, uma figura divina que transcende o tempo e o espaço, tornando desnecessária uma narrativa de nascimento humano. Essa omissão reforça a ideia de que, nos primeiros séculos do cristianismo, não havia uma única forma de compreender a natureza de Jesus, mas sim múltiplas interpretações que coexistiam e competiam entre si. A circuncisão de Jesus, mencionada por Lucas, e outro elemento que conecta sua história às tradições judaicas. Segundo a lei de Moisés, todo menino deveria ser circuncidado no 8º dia após o nascimento. Levítico 12:3, um ritual que simbolizava a aliança entre Deus e o povo de Israel. Ao incluir esse detalhe, Lucas reforça a identidade judaica de Jesus, mesmo que seu evangelho seja dirigido a um público não judeu. Já o episódio do encontro de Jesus com os doutores do templo, aos 12 anos, e exclusivo de Lucas, e serve para destacar sua sabedoria precoce, antecipando seu papel como mestre. Essa cena, porém, não é mencionada em outras fontes e pode ter sido elaborada para enfatizar a singularidade de Jesus desde a infância. A figura de José, o pai terreno de Jesus, também merece atenção. Nos evangelhos, ele aparece como um homem justo e obediente à vontade divina, mas sua presença é discreta. Mateus o apresenta como descendente de Davi, cumprindo a profecia messiânica de que o Messias viria da linhagem real. 2 Samuel 7:12-13. Lucas, por sua vez, reforça essa conexão ao traçar a genealogia de Jesus até Adão, destacando sua humanidade e seu papel como salvador de toda a humanidade, não apenas dos judeus. A ausência de José nos relatos posteriores ao ministério de Jesus sugere que ele já havia falecido quando Jesus iniciou sua pregação, uma hipótese reforçada pela tradição de que Maria era viúva quando acompanhou seu filho. Por fim, a estrela que guiou os magos até Belém continua a intrigar historiadores e astrônomos. Algumas teorias propõem que se tratava de uma conjunção planetária, como a ocorrida entre Júpiter e Saturno no ano 7 AC, ou de um cometa, como registrado por astrônomos chineses em 5 AC. Outros sugerem que a estrela foi um símbolo teológico, representando a luz divina que conduz os gentios ao Messias. Independentemente de sua natureza, o relato de Mateus cumpre uma função clara: mostrar que até os povos estrangeiros reconheceram em Jesus o cumprimento das promessas divinas, um tema central na expansão do cristianismo entre os não-judeus. Importância para a humanidade. No entanto, mesmo diante das incertezas históricas, o legado de Jesus transcende os registros documentais. Sua mensagem de amor ao próximo, perdão e compaixão mudou não apenas o cristianismo, mas também influenciou profundamente a ética ocidental e as noções de justiça social. As narrativas sobre sua vida, embora permeadas por simbolismos e interpretações teológicas, oferecem pistas sobre o contexto em que surgiu. A Palestina do século I era uma região marcada por tensões políticas e religiosas, dominada pelo Império Romano e dividida entre diferentes grupos judaicos, como os fariseus, saduceus e essênios. Jesus emergiu nesse cenário como uma figura que desafiava as estruturas de poder, tanto religiosas quanto políticas, ao pregar um reino não deste mundo e ao questionar a autoridade dos líderes religiosos de sua época. Um dos aspectos mais debatidos é a relação de Jesus com o judaísmo.
Embora tenha nascido e vivido como judeu, suas críticas ao legalismo religioso e sua ênfase na misericórdia em detrimento dos rituais geraram controvérsias. Alguns estudiosos argumentam que ele não pretendia fundar uma nova religião, mas sim reformar o judaísmo, enquanto outros veem em seus ensinamentos o embrião de uma ruptura que se consolidaria após sua morte. O fato é que, independentemente das intenções originais, o cristianismo se desenvolveu como uma tradição distinta, absorvendo elementos do judaísmo, do helenismo e de outras culturas com as quais entrou em contato. Outro ponto de interesse e a forma como a figura de Jesus foi interpretada ao longo dos séculos. Desde os primeiros concílios, como o de Nicéia, até as diversas correntes teológicas que surgiram, sua imagem foi moldada por contextos históricos e necessidades pastorais. Para alguns, ele é o Messias prometido nas Escrituras; para outros, um mestre de sabedoria ou um revolucionário social. Essa multiplicidade de interpretações reflete não apenas a complexidade do personagem, mas também a capacidade de sua mensagem de se adaptar a diferentes realidades culturais. A arqueologia tem contribuído para esclarecer alguns aspectos da vida de Jesus, como a possível localização de Nazaré e Cafarnaum, ou a descoberta de sinagogas da época. No entanto, muitos detalhes permanecem obscuros, como a extensão exata de seu ministério ou a natureza de seus milagres. O que se sabe com mais segurança é que sua execução pelos romanos, sob a acusação de sedical, foi um evento histórico, comprovado, e que sua morte teve um impacto profundo em seus seguidores, levando à formação de uma comunidade que, em poucas décadas, se espalharia pelo Império Romano. Por fim, a figura de Jesus continua a inspirar debates não apenas entre historiadores e teólogos, mas também entre filósofos, artistas e cientistas sociais. Sua influência se estende para além das fronteiras religiosas, permeando a literatura, a arte, a música e até mesmo os movimentos por direitos humanos. Independentemente das crenças individuais, é inegável que sua vida e ensinamentos deixaram uma marca indelével na história da humanidade, desafiando gerações a refletir sobre questões fundamentais como a natureza do divino, o sentido da existência e o valor da compaixão. A importância desse legado, no entanto, contrasta com a escassez de registros históricos precisos sobre sua vida. Muitas das narrativas que chegaram a nós foram transmitidas oralmente antes de serem registradas, o que torna ainda mais fascinante o desafio de separar fatos documentados de interpretações posteriores. Mesmo assim, essa incerteza não diminui o impacto de suas ideias, mas, pelo contrário, convida a uma reflexão mais profunda. Como uma figura envolta em mistérios pode inspirar movimentos tão diversos e duradouros? Este conteúdo despertou sua curiosidade ou trouxe novas perspectivas? Compartilhe suas reflexões conosco nos comentários. Suas contribuições enriquecem o debate e ajudam a construir um diálogo mais amplo sobre temas que, embora antigos, continuam a ressoar em nosso cotidiano. Além disso, se você acredita que essas ideias merecem ser discutidas por mais pessoas, compartilhe este material com quem possa se interessar: familiares, amigos ou colegas que valorizam a busca por conhecimento e a compreensão das raízes históricas que moldam nosso presente. Para aqueles que estão conhecendo nosso trabalho agora, convidamos você a se inscrever no canal e a acompanhar nossas redes sociais, cujos links estão disponíveis na descrição. Lá, exploramos não apenas histórias e curiosidades, mas também as conexões entre passado e presente, lembrando sempre que entender de onde viemos é fundamental para construir um futuro mais consciente. Afinal, como já dizia a sabedoria antiga, um povo que ignora sua própria história corre o risco de repetir os mesmos erros, ou de perder as lições que poderiam iluminar seu caminho.